Estamos de volta aqui, gente, com o nosso Café com Palavra, segundo bloco agora, com muitas perguntas aqui interessantes, pertinentes. Vão se preparando aí. Mas antes, o nosso pastor Antônio tem um recadinho aqui para vocês, para o próximo sábado, né, Antônio? Gente, tudo bem? É um convite. No próximo sábado, lá na IP Geisel, nós teremos o aniversário da UPH, a União Presbiteriana de Homens da nossa igreja. E nós teremos um evento para os homens com o título Mentiras que os homens ouvem e a verdade que os liberta. Está aí o evento, o cartaz. Teremos nosso irmão Ade Souto no louvor e teremos 2 palestras, uma comigo e outra com o reverendo Vitor Ximenes, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Meus irmãos, eu digo a vocês com toda sinceridade que o reverendo Vitor foi o melhor pregador que eu ouvi no ano passado. Uma bênção, um servo de Deus. O evento é gratuito, você não paga absolutamente nada, é para os homens. Você pode se inscrever, eu creio que Natan deve ter colocado o link da inscrição. Já, no grupo tu colocou? Coloquei o link. Pronto, você escreve, eu só peço que você se inscreva lá no link. Começa às 4h30. Certo? Se você quiser ouvir minha palestra, começa às 4h30, mas se você não quiser ouvir, pode chegar às 7 também, viu, gente? Para ouvir o reverendo Vitor, tá certo? Para as mulheres, vai ter um evento também que é mentiras que as mulheres ouvem e a verdade que as liberta. Sendo que para esse evento nós temos 50 vagas. E aí eu estou negociando com a SAF da igreja para separar 10 vagas para vocês aqui, para as meninas. Certo? Também é de graça, não paga nada, de graça. 0,800 já vai ter lanche. Para os homens, após o evento, um cuscuz refogado com carne de sol, tudo mais, viu? Isso é uma bênção. De graça, então aproveite. Chegou Pedro Lucas com essa camisa herética. Pedro Lucas é o único torcedor do Fluminense na Paraíba, então ele é a força jovem e também a velha guarda, ao mesmo tempo. Tem Tarelov também, cara. Vai terminar por volta de 9 horas, no mais tardar, já com cuscuz no prato. Viu? Então, vai ser cuscuz refogado. Se você não gostar da pregação do reverendo Vitor, o cuscuz você vai gostar. Certo? Essa é alimentada de qualquer jeito. Essa é alimentada de qualquer jeito. Então, conto com vocês, irmãos, tá certo? E as meninas, eu creio, Natan, que até segunda eu estou mandando a resposta aí. Certo? Conto com vocês lá, nos apoiem, vai ser muito bom. Muito bom. Pessoal, queria partir aqui para as perguntas que vocês enviaram, tá? Tem muitas perguntas boas mesmo aqui, então a gente vai dedicar esse segundo bloco aqui a elas. Talvez não dê tempo de responder todas as perguntas, né? Infelizmente, às vezes não dá mesmo. Mas a gente vai fazer o possível para responder todas aqui, certo? Começando aqui com uma pergunta bem interessante, que a gente disse que ele não é missionário. sobre vocação. Como saber se eu tenho um chamado missionário e qual é o papel da igreja local em confirmar o chamado missionário de uma pessoa? Então eu gostaria que um dos dois respondesse. Boa pergunta. De vez em quando alguns crentes chegam e assim, é natural que isso aconteça, tá, gente? Às vezes você vai para um congresso e está tocando um louvor abençoado e alguém vai lá na frente, faz um convite e você está chorando por causa da música e de repente diz, eu quero ir agora para onde eu vou. Se estiver tocando Ludmila Ferber, então eu vou, já estou indo até o encontro. Então a pessoa vai e diz, Senhor, tu me chamaste para as missões. Bem, como saber se eu sou chamado? Eu diria primeiramente que a convicção deve nascer em você. Ninguém deve impor que você deve ir. Essa convicção deve nascer em você. Assim como também no ministério. Uma vez que nasceu em você, expresse isso para a liderança da sua igreja. E uma vez que você tem a convicção e expressou para a liderança da sua igreja, aceite a aprovação da igreja. Você tem que ser provado para ser missionário. Não é assim, eu vou e a igreja vai comprar a passagem e vai te mandar para o campo. Imagine o fracasso que seria, né? Não está querendo lhe enviar, está querendo se livrar. Se livrar de você, né? Sim, e comprar uma passagem estranha, realmente, irmão. Mas você vai ter que ser aprovado, irmãos.
Assim também aos homens no ministério. Eu tenho convicção, eu quero ser pastor. Beleza. Eu disse, como eu falei, eu disse que queria ser pastor desde cedo. E eu fui treinado numa das melhores escolas para a humildade no pastoreio. A escola da Assembleia de Deus. Porque quando eu dizia que queria ser pastor, o meu pastor na época disse, está certo, meu filho, você quer ser pastor? Pega aquele banco ali agora e leve lá para trás. Pastor, eu quero pregar. Você vai pregar sentado na sua cadeira. É estranho isso. Mas antes de ir para o seminário, você tem que ser testado em suas convicções. E se você vai plantar uma igreja, quem é que vai carregar o banco? Quem é que vai varrer a igreja? Eu acho que Levi não tem nenhum irmão daqui que vai lá uma vez por semana para limpar as coisas dele, não. Então você tem que ser trabalhado na escola da humildade, em tarefas que você julga não ser necessária para o pastoreio. Outra coisa, o que vier à sua mão, faça com gosto. Pastor, eu quero pregar no domingo à noite. Talvez você não pregue, mas talvez você tenha uma oportunidade para liderar adolescentes. E aí você faz com todo o gosto do mundo. E acaba amando essas pessoas. E pastoreia elas para a glória de Deus. E a liderança vê a evidência do seu chamado no pastoreio dos adolescentes. Foi assim que aconteceu comigo. Você tem que ser provado. A liderança tem que enxergar em você. Você afirmou o que quer ser. A liderança tem que ver se você realmente é o que afirmou. E após tudo isso, vá para o seminário, faça seu curso de teologia, vá ser licenciado, ordenado, e aí Levi pode falar mais até a questão dos testes do campo, mas eu creio que o caminho natural primeiro é a convicção, depois ser provado pela igreja, depois ir para o seminário, e depois sim, caminhar com mais efetividade para a ordenação. Muito bom. Levi, essa aqui é para ti. Nós normalmente ouvimos falar muito sobre a sociedade muçulmana como um povo intolerante e perseguidor ferrenho do Evangelho. Nós temos essa percepção de uma forma mais geral. Essa também é a realidade de Guiné-Bissau? Você tem medo de estar lá, nas circunstâncias onde você está? E que cuidado você precisa tomar para evitar problemas em relação a isso? Infelizmente, essa é a realidade que a gente vê, né? Até que deu uma diminuída, né? A questão da mídia sobre questão de terrorismo, essas coisas, mas no fundo, quando aparece alguma coisa, são essas divulgações, né? Aconteceu um atentado, não sei o quê, e isso sempre é associado à questão religiosa, que no fundo está associada, mas que não é a maioria da comunidade, digamos assim. A gente tem países que são mais rígidos em relação à fé islâmica, inclusive praticam a Sharia, né, que é a lei islâmica, mas no nosso contexto lá, em nenhum momento eu me senti assim com medo, ameaçado ou fui reprimido por alguma coisa que eu fiz, que eu falei em relação ao Evangelho. Eles são muçulmanos, eles são fiéis nas suas práticas religiosas, mas são acolhedores, eles nos servem, né, também em alguma necessidade. Lá na minha casa já teve vez, depois do período da chuva, o mato está muito alto. E chegar lá, os homens mais velhos, né, da aldeia, com os jovens também, pegar a enxadinha lá deles e começar a limpar o mato, tudo. Então, a gente tem esse bom relacionamento. Eu também não tenho assim, eu não vislumbro um dia que eu vou ser perseguido lá na aldeia, a não ser que a coisa comece a ficar muito feia mesmo assim, mas lá a perseguição vai ser mais para os nativos que se converterem, né? Nesse sentido, é bem mais real do que tipo alguém chegar lá e querer invadir ou matar a gente. Mas uma das coisas que a gente, tanto eu quanto o Bruno, a gente é bem cuidadoso, né?
a gente tem liberdade de deixar Lucas sair para brincar com os amigos dele lá na aldeia. Mas eu não deixo ele passar muito tempo sem eu saber onde ele está. Porque, no fundo, né, a nossa luta ela é espiritual. E eu não sei o que é que pode se passar ou o que o diabo pode fazer usando a vida de alguém lá da aldeia e fazer um mal para o meu filho. Então, isso é uma coisa que, digamos, às vezes pensando, me deixa receoso, mas não me faz retroceder no que a gente está vivendo lá, faz eu ser mais cuidadoso, né? Isso são coisas que a gente pensa, né? Mas que, por mais que esteja longe de acontecer, mas é sempre bom cuidar, né? Estar preparado caso. Muito bom. Antônio, meu irmão, muitas denominações, elas têm a tradição de grupos de evangelização de porta em porta, né? Como uma atividade regular da igreja, uma metodologia de evangelização, e às vezes isso é até criticado. Como é que a igreja presbiteriana, então, entende a criação de grupos de evangelização? Existe um incentivo dessa prática? Existe um jeito errado de evangelizar? Bem, eu posso garantir a vocês que não há nada na Constituição da nossa igreja que proíba um grupo de evangelização. Certo? Não há nada. O que não há é a disposição que muitos têm. Antônio, os pentecostais fazem isso, de sair de porta em porta pregando o evangelho. Isso é uma coisa atrasada. Bem, você diz isso e eu esqueci o nome dos camaradas da Igreja dos Santos de último dia, os mormons, estão fazendo isso até hoje. Não mudaram a fórmula. E a igreja dos mormons cresce do mesmo jeito. Sabe, é muito complicado a gente taxar essa forma como atrasada. Eu creio que, havendo disponibilidade na igreja, assim o faça. Ano passado, os nossos jovens da igreja saíram, foram às praças e pregaram intencionalmente o evangelho nas praças ou quem encontrava no caminho. O que eu creio que a falta de movimentos como esse reflete muitas das vezes o descompromisso que os crentes têm com a igreja local. Qual é o seu papel? Qual é o dia de culto? É o dia do Senhor. Mas a vida de fé não se resume só ao dia do Senhor. Seu compromisso com a igreja local não é o domingo cristão. Se você vem só ao domingo, você está fazendo, digamos assim, o básico, o mandamento. Mas deve ter compromisso, seu compromisso com a igreja local em evangelizar, em abraçar estratégias evangelísticas na igreja. Seja através dos PGs, seja através de movimentos como esse, de porta em porta, sejam em projetos missionários. Veja, no projeto missionário de 2020, nós saímos de porta em porta. Sim, Serra Branca. Em Serra Branca. Então, assim, irmãos, o que eu acho é que a gente vem batendo em umas teclas aí que são bonitas no falar, mas que estão distantes da realidade. Por exemplo, eu tenho que ser cristão no meu trabalho? Deve ser. Mas as pessoas vão ouvir o evangelho se eu for de segunda a sexta e ficar calado? Não, não ouvirão. Você está disposto a pregar claramente o evangelho, e como nós falamos a princípio, não importando os custos? Perder uma amizade? Então, assim, gente, uma cosmovisão sadia, ela reflete em compromisso com a igreja local, nas atividades da igreja, e não apenas em pensar que eu posso assistir um bom filme para a glória de Deus, mas que eu posso sair num grupo porta em porta e pregar o evangelho para a glória de Deus. Sim. Levi, antes de você trabalhar como pastor ordenado, né, antes da ordenação, você trabalhou no meio secular, entre aspas, e você se sentiu frustrado enquanto o tempo passado você ainda não havia sido ordenado, você sentiu uma certa frustração,
É uma preocupação se isso iria acontecer de fato? Essa é a pergunta aqui. Então, eu fui ordenado no dia 28 de fevereiro de 2018 e fui enviado embora no dia seguinte. No dia foi a ordenação e a despedida, né, como o Antônio falou. Na verdade, a ordenação nunca foi para mim eu sempre sonhei em ser missionário. O pastor com o título nunca foi para mim uma ambição, né? Entendo uma ambição no sentido saudável da palavra. Eu nunca ambicionei ser pastor e tinha esse desejo de ir para o campo missionário com esse título ou não, né? Estava me preparando para isso, mas o nosso pastor, né, Renan, ele insistiu bastante que eu fosse para o campo já com esse título, pensando no bem que seria para o campo missionário também e as necessidades do trabalho de plantação de igreja, né, como a administração dos sacramentos e toda essa coisa. Então, qual foi o outro negócio da pergunta que eu esqueci? Se você se sentia frustrado enquanto isso não acontecia. Não, então, confesso que no começo do processo, né, estava eu, Tiago e Edilson. A gente começou o processo junto. E quando a gente apresentou os documentos, reuniu os documentos lá, eu disse, meu amigo, esse negócio vai sair não. Eu vou ser o último dos moicanos aqui e fui o primeiro dos moicanos no fim das contas, né? Mas eu não me senti frustrado nessa possibilidade de não ser ordenado, porque para mim não era algo que o meu coração almejava e nenhuma necessidade, algo que se eu não tivesse eu não poderia ir para o campo missionário, entendeu? Então meu desejo era ir para o campo. Eu já tive outras frustrações, por exemplo, de querer ir para o campo e não poder porque ainda precisava cumprir outras etapas do preparo, que depois eu percebi que era importante, mas na hora, naquele afã, naquele desejo, disse, meu amigo, o povo está morrendo lá do outro lado, eu vou ficar aqui dentro de uma sala de aula estudando, sei lá, linguística, contextualização, coisas desse tipo que mais na frente eu percebi que foram importantes, né? Linguística ainda não percebi não, porque eu não aprendi nada, não consegui aprender a língua ainda, mas assim, eram mais frustrações nesse sentido. Sim. Eu creio que o tempo, ele age para o bem. Bem. Ei, a mensagem de amanhã, não pregue não, eita, por favor. Eita. Porque, veja bem, se você realmente quer aquilo e tem certeza do seu chamado, da sua vocação, o tempo vai provar o seu coração. Se você realmente quer aquilo, se realmente é uma convicção sua. Há exemplo aqui, tem muitos jovens que casaram aqui, tem outros que estão esperando o casamento. Veja, o tempo antes do casamento com vocês juntos foi uma prova do real amor que vocês sentiam. Ele provou. Afinal de contas, se você chegou ao altar depois de 3, 4 anos de namoro, você sabe muito bem o que você quer e com quem você quer estar. Da mesma forma, no ministério, se você sabe que quer ser pastor, eu comecei o seminário em 2007. Eu vim ser ordenado em 2021. Quantas vezes eu não me senti dizendo, Senhor, isso não vai chegar não. Mas a convicção não mudou. Chegou o dia. E eu fui ordenado para a glória de Deus. Mas o tempo provou se era isso realmente que eu queria. Como também provou para o abençoado aí, se era mesmo Guiné-Bissau. E eu acho que uma coisa que diminui as frustrações é a gente a gente programar o nosso caminho até o nosso objetivo, né? Porque o que é que acontecia muito comigo, né? Logo quando, principalmente no seminário, tinha as programações de missões. Então, sempre que tinha um apelo missionário, seja para a Europa, seja para qualquer canto do mundo, meu amigo, eu estava ali, eis-me aqui,
estou indo na hora. Então havia essa disposição, mas depois de alguns anos eu comecei a focar no que eu queria ser. Então, se para ir para a Guiné-Bissau eu precisava cumprir essas etapas, então tudo que surgisse, apareceu um projeto missionário para a Alemanha. Não, o meu foco é Guiné-Bissau, eu não posso perder o foco. Então eu fiz os cursos que precisava, mesmo achando lento o negócio, o tempo, toda essa coisa, mas fez parte desse processo também. Então acho que é muito importante, né? Se a gente tem esse objetivo de servir em missões, eu preciso ver qual caminho eu vou seguir para alcançar o meu objetivo e caminhar, perseverar para alcançar esse objetivo. Muito bom. Queria que um dos dois respondesse essa pergunta aqui, essas duas perguntas aqui. Missões devem estar envolvidas com ação social? Quais os perigos de associar missões com justiça social? Fala, cara. Tu que está no campo. Isso é uma pergunta muito relevante, polêmica, né, nos nossos dias, porque a gente tem grandes nomes, né, do cristianismo brasileiro, que acho que eles inverteram o papel, a importância das coisas, né? Vou confessar um pecado aqui, eu estou revoltado com o nosso amigo Antônio Carlos Costa, porque eu acho que ele tem caminhado por essa linha de dar essa atenção exacerbada para a parte social e deixar o evangelho talvez em segundo plano. Posso estar errado, mas esse é o perigo da gente como igreja, né? Eu chegar lá na África, ver os meninos lá tudo com as camisas rasgadas, com a barriga grande, sujo, aí eu dou banho neles, dou outra roupa, dou comida para eles, dou remédio para curar os bichos da barriga e digo que isso é missão. E aí o inferno, né? Ele resolveu o problema dele com Deus? Não resolveu. Então, acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Mesmo que a gente mude o mundo socialmente, acabe com todas as comunidades, resolva os problemas todos, se a gente não falar de Jesus, pregar o evangelho para eles, eles vão para o inferno de barriga cheia, tudo bem vestidinho e tudo limpinho. Então, acho que o perigo da igreja é isso, né? A gente não pode deixar isso. A gente não pode esquecer a nossa responsabilidade social. A gente não pode ver alguém com fome e deixar ele morrer de fome. Mas a gente precisa, junto com o evangelho, levar a bênção de poder mudar essa realidade. E, gente, missão, eu não gosto de missão, o termo missão integral também já ficou bem deturpado, mas o evangelho ele é integral, né? Se alguém foi transformado pelo evangelho e esse cara roubava, a vida dele foi mudada, ele não vai roubar mais. Isso acontece, esse fato de roubar acontece na sociedade, então houve uma mudança social. Então essa mudança social ela acontece de uma transformação espiritual que alcança o restante do mundo, né? Alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é perigoso a gente achar que justiça social ou ação social, ela tem esse mesmo valor de igualdade com o evangelho. Aí a gente está diminuindo muito, muito mesmo a preciosidade que é o evangelho. E Antônio ele é mais polêmico, ele vai continuar falando. Eu não, eu quero que vocês façam um corte para colocar no YouTube. Pastor revoltado com Antônio Carlos Costa. Não, eu já disse para ele. Isso vai dar views mesmo, não é brincadeira não. Mas Antônio Costa é você, não? Eu sou Antônio Costa. Aqui, ó. É desse aqui Pelo que eu estou amor falando, Deus. gente. Vocês pensarem quem? É esse aqui. Eu entendi que era com ele. Então... Olhe, nós não vamos curar o mundo. Nós não vamos curar o mundo. Nós não vamos acabar com a pobreza do mundo. Nós não vamos acabar com o racismo. Nós não vamos acabar com a xenofobia. Como nós, como igreja,
podemos ajudar o mundo? Em primeiro lugar, irmãos, testemunhando o que nós somos. Lógico, o crente ele não é racista, o crente ele não é xenófobo. E Deve ser, né? Não deve ser, né? E quando ele se converte, se ele era, é -1. Devemos propor ações contra essas coisas, contra a pobreza, contra, sei lá, as baleias azuis que estão desaparecendo no mar. Mas pense bem, se nós salvássemos todas as baleias azuis, salvássemos todas, e em paralelo a isso, pessoas fossem ao inferno, o que nós teríamos feito? Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês: pet não é gente. Você deve pregar o evangelho e se importar mais com as pessoas. Pobreza, desigualdade, miséria vai continuar existindo. Pregue o evangelho e retire a alma do homem da miséria. Retire a alma do homem da pobreza moral. E eu creio que uma sociedade com mais crentes é transformada. O que transforma a sociedade são mais crentes. Eu tinha um professor chamado, se tu conheceu, o José Roberto, era um branquinho paulista. Ele dizia: se no Brasil nós temos 24% de crentes e a criminalidade aumenta, a pobreza aumenta, isso diz mais a respeito dos crentes, de qual a qualidade de crente que nós temos no Brasil, do que qualquer outra coisa. Porque é imoral um país com 24% de evangélicos ser do jeito que é. Ser conhecido como país da corrupção. Esses 24% deveriam estar mudando de muito a sociedade. Sim. Então, eu creio que nós não temos 24%. Talvez seja bem menos que isso. De verdadeiros crentes. Levi, pergunta aqui, talvez a resposta seja um pouco ampla, mas dê para ser objetiva. Como é que deve ser uma primeira abordagem a pessoas de outras religiões? Pessoas que têm uma crença completamente diferente, né? Sejam muçulmanos ou de outras religiões. Eu acho que há sempre um ponto em comum, né? Há sempre um lugar em que a gente com o islamismo vai, digamos assim, talvez concordar, e que dali a gente possa abrir uma porta para a questão da evangelização, da pregação. Por exemplo, os islâmicos, né, eles acreditam que só existe um Deus. Nós também acreditamos que só existe um Deus. Só que aí onde é que tem um problema? Eles entendem a Trindade como se fosse vários deuses. Então, para eles, o fato da gente dizer que Jesus é Deus, isso é uma blasfêmia terrível, né? Um pecado terrível. E o Espírito Santo também. Então, mas aí a gente tem um ponto de harmonia. E a partir desse ponto de harmonia, a gente tem a oportunidade para tratar desse Deus, né? Então, eu tenho lá tentado enfatizar, né? Em vez de eu ficar buscando os pontos críticos de tensão, eu tento deixar para eles, por exemplo, o que os muçulmanos mais repetem é que Deus é grande, né? Allahu Akbar. Então, eles repetem isso. Falando em línguas, sempre... Falando em línguas agora. Falei em línguas agora. Eles repetem isso constantemente. E muitos lá na aldeia não sabem nem o que é que significava isso. E eu fui perguntar, né? E até os alunos da nossa escola, os mais jovens, né? E eu disse para eles: mas Deus, ele não é somente grande, né? O Deus verdadeiro, ele tem outras infinitas características. Ele é santo, ele é bondoso, ele é amor. Então, a gente pega algum ponto
de concordância e aproveita para pregar o evangelho, que é melhor do que a gente, por exemplo, quando ia para os projetos missionários da Juvep, chegar lá na casa cheia de imagem, você começar a meter pau no santo, velho. Aí é querer sair da casa levando pau na muleira, né? Então, acho que é feito, o Antônio falou, né? A mãe dele evangelizou ele, botando medo nele do inferno. E muitas vezes a gente fala isso, mas não é por medo do inferno que as pessoas se rendem a Jesus, é por causa de Jesus, é pela beleza de Cristo. E é isso que eu tenho tentado falar lá, principalmente na nossa escola, né? A escola é sempre um ambiente de discussão e tal, e eles ficam comparando Jesus com Maomé, Jesus com Maomé, e a ideia não é a gente fazer uma lista e comparar quem é melhor, é que eles enxerguem, e isso a gente sabe que é um milagre, a beleza, a grandeza de Cristo, do sacrifício que Ele fez por nós e todas essas coisas, independente de Maomé, de Alá e de quem for, né? E a partir que o Evangelho transformar a vida deles, o resto vai sendo deixado, vai sendo mudado. Então acho que a gente precisa ser menos acusador e mais pregador das verdades que a gente carrega. Muito bom. A gente tem mais alguns minutinhos para responder duas perguntas que a gente tem aqui. Então tem que ser bem rapidinho aqui, mas o irmão Carlos Roberto pediu para avisar que a gente está ao vivo aqui agora, então se vocês quiserem compartilhar ali aí o link com outras pessoas, está aí no grupo da rede, inclusive. Compartilhe para o pastor Antônio Carlos Costa, por favor, gente. Marquem ele na rede social O dele. Antônio Costa está aqui já. Esse aqui, Pergunta aqui, qual a opinião de vocês quanto à frase missões devem ser de forma gradual, primeiro em casa e depois aos confins? Acho que a ideia aqui é, primeiro você deve fazer missões onde você vive, você deve pregar o evangelho onde você vive, e depois de ter feito isso, você pensa em outros povos, em outros lugares, seja a sua casa, seja a sua cidade. Acredito que foi essa a ideia. O que vocês acham disso? Fala. Olha, Bem, se você está usando como base o texto primeiro em Jerusalém, se essa pessoa pensa nisso, o texto se aplicou àquela situação. Tá? O evangelho começou primeiro em Jerusalém, mas aí você vai vendo a crescente do evangelho. Depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje nós já estamos nos confins da terra. O texto se refere aos confins. Aqui, sei lá, Buriti dos Montes, no Piauí. Tem um povoado em Buriti dos Montes, no Piauí, chamado Canabrava, que o último crente lá foi em 1934. 1934. Saiu de lá porque o padre ameaçou tomar as terras dele. Tem que ter alguém pregando em Canabrava. Se todo mundo se preocupar em pregar primeiro no seu território, quem vai pregar em Canabrava? Então, a ideia é que a missão ela deve acontecer tanto aqui como em Jerusalém, como em Canabrava, como na África, ao mesmo tempo. Agora, tem outro lado. Se a pessoa diz que é missionário e nunca se preocupou em pregar o evangelho aqui, porque está esperando ir para fora para pregar, isso só prova uma coisa: ou ele não é, ou a visão dele está muito errada. Então, pregue aqui. Se Deus te der a oportunidade de pregar em outro lugar, amanhã vá lá e pregue. Se Deus te levar para a Europa, vá lá e pregue. Não pense nessa gradualidade, não. Isso aconteceu em Atos, naquela época, na descida do Espírito Santo. Sim. Bom. E eu acho que o começar na casa da gente é um dos desafios maiores, né? Porque é onde a gente, talvez um ambiente onde a gente mais esteja nu, sem máscaras, todo mundo sabe quem a gente é, os erros, as coisas ruins que a gente não consegue esconder, que a gente consegue esconder da gente aqui, da igreja, né? Mas que em casa o pai sabe, a irmã, a mãe sabe. Então, às vezes,
esse conhecimento que o povo da casa tem da gente, ele acaba travando ainda mais, né? Acaba dificultando mais a tarefa de evangelizar. Mas precisa haver essa amplitude da pregação. Não é que começa em casa e termina nos confins da terra, não. Ao mesmo tempo, se você estiver em casa ou nos confins da terra, tem que haver essa pregação do A Evangelho. gente tem que pensar. Eu sei que nós somos calvinistas, que os eleitos serão salvos. Mas a gente tem que pensar que cada pessoa deveria ter o prazer, ainda que rejeite, de ouvir a pregação do Evangelho ao menos uma vez em sua vida. Ainda que rejeite. Ainda que diga que não crê. Mas que ela ouvisse isso. Que ficasse esclarecido para ela o seu problema e a solução para ele. E isso não vai acontecer se nós nos dedicarmos só aqui a João Pessoa e deixarmos o resto do sertão da Paraíba para depois. Sabe? Não vai acontecer. A igreja tem um pastor aqui, o pastor Renan, e tem um pastor na África, porque tem que ser assim. Certo? Os crentes têm que estar espalhados pelo mundo. E a última pergunta aqui, Antônio, é mais um esclarecimento, é um pedido de esclarecimento aqui para uma dúvida que surgiu a partir de uma coisa que você falou. Você citou que não se considera um missionário porque você não faz um trabalho em outra localidade. Mas se você fizesse hoje o mesmo trabalho, se você fizesse o mesmo trabalho que faz hoje em outra localidade, você poderia ser considerado um missionário? Se eu fosse enviado pela igreja para esta tarefa, eu me consideraria um missionário. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem? Se não forem enviados. O envio, o comissionamento da igreja. Eu falo a respeito disso. Antônio, mas quer dizer que eu não sou missionário? Bem, meu irmão, eu vou dizer a você assim, com toda a delicadeza do mundo, todo o amor e conselho pastoral que eu lhe dou. Quem sabe um dia você seja. Quando a igreja lhe enviar, você é crente. Deus te chamou para ser crente aqui em João Pessoa. Pregue o Evangelho aqui. Você é um pregador do Evangelho. Você é um pregador do Evangelho. E acredite, irmãos, a alma que vier a conhecer a Cristo por você aqui em João Pessoa, terá o mesmo valor da alma que conhecer a Cristo lá em Guiné-Bissau. Então não se atenha se você é ou não um missionário. Se atenha que você tem que pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Amém. Muito bom. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui o nosso Café com Palavra. Primeiro Café com Palavra de 2023. Quero agradecer a presença dos dois convidados, Pastor Levi e Pastor Antônio. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês que aceitaram assim o convite de imediato, né? Vocês querem fazer um encerramento, uma última palavra? Bom, eu gosto muito de lembrar do movimento dos morávios, né? Acho que até tu tinha citado no roteiro que tinha mandado para a gente. E foi um movimento missionário que surgiu no meio da juventude, de estudantes, de profissionais que resolveram usar as ferramentas que Deus estava dando para eles para a glória de Deus, né? Então, o que eu digo para a gente é que a gente pense mais na glória de Deus, né? Às vezes a gente fica, não, eu estou me preparando, quando eu passar para a universidade, aí eu vou fazer missões. Aí passa para a universidade, aí diz, não, agora eu tenho que focar para quando eu tiver meu emprego, eu contribuir com missões. Aí tem um emprego, aí... Gente, isso aí você vai morrer e não vai fazer nada, né? Na maioria das vezes acaba assim. Então, não deixe lá para frente o que você deve estar fazendo agora, né? A igreja não pode terceirizar a responsabilidade missionária dela. Não pense você, porque você oferta na minha vida, né, no Projeto Zion, que você
está isento de fazer missões, não. Eu não sou, assim, funcionário terceirizado da igreja lá em Guiné-Bissau, não. A responsabilidade de vocês é viver para a glória de Deus, pregar o Evangelho. Eu quero passar num concurso público. Pois faça lá para uma cidadezinha do interior que não tem igreja e vá ser juiz, promotor, o que você quiser ser lá para a glória de Deus. Plante uma igreja lá e realize o que você quer. A gente precisa pensar mais desse jeito, em que as nossas vidas vão glorificar mais a Deus. É muito bom estar aqui. Confesso que quando a gente vem para o Brasil, né, é maravilhoso tocar e estar com os irmãos. Muito bom esse ambiente. Mas talvez se eu estivesse aqui, eu não estaria satisfeito do jeito que eu estou lá, com todas as dificuldades e tudo que a gente enfrenta lá em Guiné-Bissau. Mas é questão da gente entender que eu estar lá sofrendo, abrindo mão de tantas coisas, vai glorificar mais a Deus do que eu estar aqui tocando e cantando com Natália, com Carlinha, com Lucas. Então, são coisas que a gente precisa entender e tomar decisões, né? Para que a nossa vida glorifique mais a Deus, que a gente tenha mais oportunidades de falar de Cristo Jesus e toda essa coisa. Então, meu desafio para vocês é que vocês pensem mais isso, sejam mais intencionais nessa questão de pregar e de viver para a glória de Deus. Bem, minha oração é que após essa conversa Deus levante missionários aqui. Missionários que estejam dispostos a ir além das fronteiras da sua cidade, até do seu país, e pregar o Evangelho. Amém. Que daqui a 5, 6 anos, quem sabe, ou 10 anos, nós venhamos nos encontrar e bater um papo da sua vida no campo e como essa conversa motivou seu coração, o Senhor falou com você para ir ao campo. Amém. Minha oração é essa. Minha oração é que Deus levante pastores no meio de vocês. Homens crentes, vocacionados, dispostos a viverem em prol do povo de Deus. Levantem esposas de pastores também. Mulheres que sejam auxiliadoras idôneas no ministério. Mas a minha oração, maior que todas essas, é que um dia, daqui a zilhões de anos, eu e você estejamos juntos adorando a Jesus Cristo. Porque não haverá mais missão. Porque estaremos com o Senhor, o adorando para todo sempre. Minha oração é que eu e você venhamos a chegar lá e chegarmos bem. Quero convidar você mais uma vez para no dia 25, sábado que vem, você, homem, ser edificado pelo Senhor na ministração da palavra. 2 palestras, a importância da igreja na vida do homem e o Deus que se importa com os detalhes na vida do homem. Na IP Geisel, dia 25, a partir das 4:30 da tarde, evento gratuito, se inscreva, certo? E as irmãs, eu espero trazer novidades até segunda-feira. Já que ele está fazendo propaganda lá do Geisel, domingo passado foi dado o aviso do brechó, né, que a gente quer fazer o próximo mês. Então, se vocês não fizeram ainda, não separaram nenhuma camisa, um short, alguma coisa, façam isso, tragam amanhã durante o culto, entreguem os diáconos, que a gente quer juntar durante todo esse mês de março, e quando for no mês de abril, preparar direitinho. Vamos precisar da ajuda da rede aí, para realizar aí esse brechó. Não pode camisa do Fluminense, que não vende. Pode, oxe. Pedro compra se aparecer. Não vende. Ele dá e ele compra. Exato. Pode fazer isso também, viu, gente? Fiquem à vontade. Eu tinha falado até em outra reunião da rede sobre um bazar que a gente faria para o acampamento que haveria do intercâmbio. Não, mas o Furei a acampamento fila ficou para novembro. Então Furei a fila do bazar. A prioridade total, gente, é esse bazar aqui, tá? Vamos separar e pensar nesse aqui agora. Então, assim, queria só agradecer mais uma vez a vocês pela presença e dizer que nós convidamos vocês porque vocês representam muito para nós.
Há muitos anos vocês já têm nos inspirado com o trabalho de vocês aqui em nosso meio. Na verdade, grande parte de quem está aqui hoje é fruto do trabalho que vocês realizaram conosco no passado. Então tem um legado aqui de vocês continuam nos inspirando, e por isso nós fizemos questão de começar o ano com vocês aqui conosco, tá? Eu queria então orar aqui, gente, para finalizar, e depois a gente pode lanchar ali, tem um chocolate quente ali maravilhoso esperando a gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Que noite especial o Senhor nos concedeu hoje. Ouvir os testemunhos desses dois irmãos tão amados por nós, que tanto nos serviram e ainda continuam nos servindo com os seus ministérios. Nós te pedimos que o Senhor os abençoe poderosamente e as suas famílias, ó Deus. Que os seus ministérios sejam prósperos nas tuas mãos e de acordo com a tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a continuar dando-lhes suporte, todo o suporte necessário. E ajuda-nos, ó Deus, a partir do que nós ouvimos hoje, exercer também o nosso ministério cristão, a nossa vocação de pregadores do Evangelho. Seja qual for a idade, o sexo, seja qual for a experiência que nós temos, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, a partir do que nós ouvimos hoje, inspira os nossos corações. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor também abençoe esse tempo de comunhão que teremos agora. No nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente.